Resumo de gráficos cinemática para o Enem e vestibulares. Começando pelo MU, movimento uniforme. Aqui você tem que lembrar que se é movimento uniforme, a gente não vai ter aceleração. A aceleração é igual a zero. Mas aqui a gente está falando da aceleração tangencial. Porque a gente tem dois tipos de aceleração. A aceleração tangencial, ela modifica o módulo da velocidade, o valor da velocidade. Por exemplo, de 10 metros por segundo para 15, para 20. E o outro tipo é a aceleração centrípeta, que ela não modifica o módulo, mas ela modifica a direção e o sentido. Então ela modifica o sentido da velocidade. Então no movimento uniforme a gente pode ter aceleração centrípeta, mas depende do caso. Não é em todos os movimentos uniformes. E lembrando que se a aceleração tangencial é zero, a força resultante também é zero. Porque essas duas andam juntas. Se tem força resultante, tem aceleração. Não tem força resultante, não tem aceleração. Indo para os gráficos então de MRU, ou seja, movimento retilíneo em linha reta, a aceleração tangencial vai ser zero. Então fica assim o gráfico, ou seja, meio que não tem gráfico. E aqui a aceleração centrípeta também é zero, fica igual, porque não faz curva, é só em linha reta o MRU. Então aqui a gente vai ter os gráficos de posição por tempo e velocidade por tempo. Como não tem aceleração, esses são os dois gráficos que a gente vai ter em MRU. No gráfico da posição por tempo, a gente tem que pegar uma fórmula, uma relação, uma equação que tem a posição de um lado e o tempo do outro. Então a gente vê essa fórmula aqui. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E se tu perceber, isso aqui é do tipo y igual a ax mais b. O a então vai ser a velocidade, o x é o tempo e o b é a posição inicial. Ou seja, esse gráfico aqui vai ser uma reta. E o que vai me dizer se essa reta é para cima ou para baixo, ou então constante, vai ser o meu a, que é a velocidade. Se a velocidade for positiva, o gráfico é para cima. E aqui onde o gráfico corta o eixo y é a minha posição inicial, que é o b. Então aqui a velocidade é positiva. Se o gráfico for para baixo, a velocidade então é negativa, e se for constante, a velocidade é igual a zero. Não tem velocidade. É um objeto em repouso. E agora, o gráfico da velocidade pelo tempo, a gente vai pegar novamente uma equação que tem a velocidade de um lado e tempo do outro. Nesse caso, é a equação velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E de novo é y igual a ax mais b. E o meu a agora é a aceleração, e o b é a velocidade inicial. Mas como a gente está falando de MU, MRU, movimento uniforme, a gente não tem aceleração. Então aqui o a é zero. Ou seja, aqui a gente vai colocar o zero e vai cortar isso aqui. Vai ficar só VF igual a VO. Ou seja, quando A é zero, fica reto, uma constante a velocidade. E aqui nesse caso, aqui a velocidade é maior que zero. E se estiver abaixo do gráfico, a velocidade é menor que zero. E lembrando que aqui nesse gráfico, a área do gráfico é igual ao deslocamento. Falando rapidamente do MCU, movimento circular uniforme, aqui o que muda é que a gente vai ter a aceleração centrípeta, que eu falei no começo. E ela vai ser constante, porque é um movimento circular. Então o gráfico fica assim, uma constante. E a aceleração tangencial, nesse caso, não vai ter. Igual o MRU, que também não tinha aceleração tangencial. Por último, vamos ver os gráficos de MUV, que é aquele movimento que a gente tem aceleração. Ou seja, aqui a aceleração tangencial não é mais zero. Ou seja, a gente vai ter uma força resultante também, não vai ser zero. E lembrando que a aceleração tangencial e a força resultante são constantes, porque é um movimento uniformemente variado. Aqui novamente, para ver o gráfico de posição por tempo, a gente vai pegar a equação que tem a posição de um lado e tempo do outro. Nesse caso, a equação que a gente tem é ΔX igual a VOT, velocidade inicial vezes o tempo, mais AT quadrado por 2. Como dá para perceber, essa é uma equação do segundo grau, porque o tempo está ao quadrado. Então aqui a gente vai ter uma parábola no gráfico. Se a aceleração, aqui o A, for positivo, a parábola fica para cima. Esse é um A positivo, aceleração positiva. E se a aceleração for negativa, fica assim, uma parábola para baixo. E a inclinação aqui no gráfico é a velocidade. Então quanto mais inclinado tiver aqui, mais rápido tá. Por exemplo, aqui está pouco inclinada, a velocidade está pequena. Já aqui está bem inclinada, a velocidade é grande. E aqui no MUV, a fórmula que a gente vai usar para ver o gráfico de velocidade por tempo é o mesmo do MU. A fórmula vai ser novamente VF igual a VO mais AT. E é uma reta de novo. Então aqui a mesma coisa de antes. Se a reta sobe, a aceleração é positiva. Se a reta desce, a aceleração é negativa. E se é constante, a aceleração é igual a zero. E aqui, só para lembrar uma coisa,
Quando a gente tem a reta aqui da velocidade pelo tempo, essa parte de cima é quando a velocidade é positiva e a parte baixa é quando a velocidade é negativa. E esse ponto aqui é quando a velocidade é igual a zero. Se gostou do vídeo, deixa o like e me segue.